A determinação da prisão do deputado Daniel Silveira por Alexandre de Moraes, posteriormente referendada por unanimidade no plenário do STF e confirmada pelo plenário da Câmara, levou o senador Jorge Cajuru a apresentar um novo pedido de impeachment do ministro do STF. No pedido, Cajuru diz entender que não houve por parte do deputado Daniel Silveira ameaça, e sim exasperação, má educação, grosseria, baixo nível. Ainda na avaliação do senador, a prisão desrespeita a imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição. Cajuru escreveu no pedido, abro aspas, não se pode admitir, e esta casa não pode tolerar, que o Poder Judiciário use do seu poder de império não para atender finalidade pública, mas como instrumento de mordaça, impedir críticas públicas e exercer o direito de livre manifestação de pensamento e expressão. Fecho aspas. Cajuru, no documento, ainda cita o inquérito das fake news e diz que Alexandre de Moraes se utiliza desse instrumento para intimidar, ameaçar e violar os direitos e liberdades individuais de quem ousa se manifestar contra a Corte e seus membros. Para ser analisado no plenário do Senado, o pedido de impeachment depende agora do novo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E aí, Ana, será que dessa vez vai? Agora tivemos essa mudança aí no comando do Senado, né? A chegada de Rodrigo Pacheco, um assunto que já apareceu diversas vezes na pauta na gestão Alcolumbre, agora chega às mãos do novo presidente do Senado, Pacheco. Olha, Vitor, a única saída que temos agora é confiar e pedir ao Senado aí que olhe com carinho o que nós estamos vivendo, né? Uma ditadura aí do judiciário e o mais grave ainda, uma ditadura do judiciário da corte mais alta do Brasil. Se eles têm aí a coragem, a disfarçatez de vilipendiar a Constituição como eles vêm fazendo, a quem recorrer, né? A única casa aí, a Câmara, infelizmente, se acovardou, se ajoelhou. Vamos falar aqui daqui a pouco, né, da PEC aí da imunidade, mas quase que se ajoelharam mais uma vez aí em 10 dias, né, tentando ampliar uma coisa que já está na Constituição, não tiveram coragem o suficiente de salvaguardar a Constituição e condenar, como nós estamos condenando aqui, e o próprio senador Cajuru também condenou a maneira como o deputado Daniel Silveira se comportou ali no vídeo, as palavras, mas existe um processo legal no Brasil, um processo institucional, constitucional, deveria ter sido levado ali para a Comissão de Ética da própria Câmara, como a nossa Constituição prevê, e isso não aconteceu. Eu espero que o senador Cajuru encontre apoiadores dentro do Senado e eu espero que o Senado entenda que é isso que a população quer, porque se o Supremo Tribunal Federal é capaz de fazer isso com um parlamentar que tem a imunidade protegida ali no artigo 53. Eles têm coragem, vão ter coragem de fazer com absolutamente qualquer cidadão. Então, nós já temos aí um parlamentar que ainda está preso, inconstitucionalmente ainda está preso. Nós temos um jornalista também que foi preso e sofreu um acidente grave aí dentro da prisão, por causa de outro, né, tudo vindo desse inquérito inconstitucional aí das fake news e dos atos antidemocráticos, né, duas mulas sem cabeça do Supremo. Então, eu espero mesmo que o senador Cajuru encontre apoio e tenho certeza que eles vão entender que aqui fora a sociedade precisa ter uma resposta à medida para frear essa ditadura aí do judiciário que vem da corte mais alta do Brasil. Pois é, né, Zé? Há muito tempo você fala aqui no programa, né, que se aproxima o dia em que o Brasil vai assistir a um impeachment de ministro do Supremo. Será que pode ser agora? Tem ambiente político para isso no momento, Zé? Olha, já está chegando a um ponto de represamento insustentável. Não digo fazer o impeachment, mas pelo menos o julgamento, e é o dever do presidente fazer isso no plenário. Eu queria dizer o seguinte, o senador Cajuru, ele é irritantemente coerente. Ele não é candidato a nada, não é candidato a senador, o mandato dele ainda tem mais 6 anos, né? Lá na frente, não é candidato a nada, mas
posta como se estivesse disputando uma campanha eleitoral, ou seja, sendo coerente com a campanha e honrando os votos que recebeu. Eu assisti à sessão do Senado Federal, onde ele enquadrou o novo presidente do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo que ele tem a obrigação de colocar em plenário. Eu concordo 100% com o senador Cajuru. Não vejo no presidente do Senado nenhuma autoridade para simplesmente não decidir sobre um pedido. O pedido chegou na mesa diretora, ele tem que decidir. Que negue, diga não, eu não aceito esse pedido de impeachment. E aí o que acontece? Alguém vai recorrer ou não ao plenário do Senado Federal, são regras do regimento. E o que aconteceu nos últimos mandatos aí? Os presidentes simplesmente não decidiam, e quando decidiam era por inépcia, como um pedido que eu vi dizendo que não tem CPF, e o CPF estava lá no pedido do senador, um pedido de senador da República. Então, assim, é preciso decidir e colocar no plenário. Não digo que deva ter o impeachment ou não, mas o senador Cajuru está correto ao cobrar, e ele cobra diretamente ali no plenário ao presidente para que coloque isso no ar. Olha, os ministros do Supremo precisam saber que, como tudo na vida, né, tem regras, e as regras são essas. Quer dizer, eles podem sofrer ou não impeachment, basta passar pelo plenário do Senado Federal. Porque julgamento, eles mesmos se julgam, né, quando há possibilidade de crime. Eu queria dizer o seguinte: este processo da fake news que está no Supremo, né, junto com outra lá que tem dois processos estranhos lá. Fake news, que é onde os próprios ministros decidiram criar alguma coisa parecida com inquérito, que eu chamo a coisa, porque não é inquérito. Quem cria inquérito é o Ministério Público, quem investiga é o Ministério Público por decisão do próprio Supremo e Polícia Federal, não ministros do Supremo, né? Mas é que lá estão detalhes muito graves. Aconteceram crimes mesmo. E a investigação mostra e tem rastros, porque alguns cometidos através da internet, tem ali, olha, quem faz qualquer crime através da internet, a Ana sempre diz aqui que a legislação atual permite a punição, deixa o polegar, deixa a mão inteira, deixa o pulso, deixa tudo na internet. A internet não é terra de ninguém, ela tem nome e tem endereço. Quem quiser, só quiser, pode chegar ao autor de qualquer crime pela internet. Existem muitas provas, só que isso tudo pode não valer nada exatamente pela inépcia das provas, porque foi um processo feito de uma forma errada. É a tal fruta de uma árvore podre, né? Será uma fruta podre também, imprestável, segundo os ditames jurídicos, né? Então é isso, eu acho que vai mesmo, Vitor, chegar um momento, e está próximo, em que o Senado vai, pelo menos, discutir a possibilidade de um impeachment de ministro do Supremo. Você, Fiuza? Sobre o Cajuru, então, vou resumir dizendo o seguinte: os senadores acham que vão passar batidos nessa história, né? Mesmo aqueles, né, os renovadores, né? Aqueles que estão aí, que de vez em quando fazem uma cara feia, uma cara de nojo para o fascismo, para os rudes, né? De novo, né? Os cultos, né? Aqueles, de fato, que contêm o aparato intelectual, né? Que os faz se olhar no espelho e se achar incríveis, né? Eles dizem isso, eles dizem, não adianta, porque a gente apresenta, mas isso é uma decisão do presidente, o Alcolumbre, né? O Alcolumbre senta em cima. Eu digo a vocês, meus senhores prezados senadores, a vida não pode ser assim, não. Não pode ser assim, não, porque isso vira um seguro de vida, né? Você não mexe com o STF, fica ali. Eu não estou nem dizendo que eles devam alguma coisa ao STF, alguns devem, mas fica muito tranquilo, né? Fica ali uma retaguarda do STF tranquila. Não é mais possível, Vitor, por uma razão muito simples.
O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente nos últimos tempos, está tomando medidas, no mínimo, altamente controversas. Ele impede, pelo presidente da República, a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Ele instaura um inquérito considerado por vários juristas ilegais e por um integrante da própria corte como o inquérito do fim do mundo e perseguem pessoas politicamente. E eles, para coroar, prendem por ato de ofício um parlamentar, cassando a imunidade, cassando o direito à expressão, usando a Lei de Segurança Nacional. E os inteligentinhos, os democratinhos, estão todos batendo palma para essa aberração aí. Então, o que o senador Cajuru está fazendo é a obrigação de todo senador. E aí, como o Zé disse, né, quer dizer, de fato fica um pouco drástico, né, o cara levantar lá e dizer assim, eu quero o impeachment e tal. O Cajuru está fazendo dessa forma. Mas como o Zé Maria mencionou, trata-se da revisão de atos. Trata-se do exame de atos, né, que vão levar ou não ao impeachment. Bota lá no Senado, para discutir. Por que não pode se discutir uma ação? A sociedade inteira está visível pelas redes sociais dizendo o STF é uma vergonha. Não existe, né, entidade hoje, e não é a instituição, obviamente, é a composição atual dela, mais detestada no Brasil do que o Supremo Tribunal Federal, por uma coleção de atos aberrativos. E o senador, que é o revisor, não pode ficar de braço cruzado. Ah, não, o Alcolumbre senta em cima. Tem que fazer no mínimo que nem o senador Cajuru está fazendo. Transformam, pelo menos uma parte do seu mandato, nesta missão, poxa. Tem que falar, tem que gritar, tem que dizer, olha, tem medidas no mínimo controversas, com todo respeito aos integrantes do STF. Não precisa fazer cavalo de batalha. Não precisa xingar ninguém. Levem e proponham o exame das ações do Supremo Tribunal Federal, porque é papel